Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Nós estamos constantemente nos preocupando com alguma coisa, e preocupar nada mais é que sofrer por antecedência, pois não sabemos o que de fato acontecerá. Mas nós, com a nossa mente, sempre imaginamos infinitas possibilidades. E fato é que precisamos aprender a descansar em Deus. E para isso, precisamos aprender a não nos preocupar, pelo menos não excessivamente com as coisas que estão por vir. E hoje eu quero falar com você sobre o descanso do reino. O descanso do reino. E para isso, a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: saiba o seu valor. Saiba o seu valor. Lucas capítulo 12, verso 22 a 26, nós lemos que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e disse: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não se preocupem. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Veja, Jesus estava disposto a ensinar aos seus discípulos a forma com que o reino de Deus funcionava, os princípios, as prioridades, os fundamentos. E aqui ele alerta sobre a preocupação sobre coisas básicas da vida: comida, o corpo, as roupas. O cuidado de Jesus não era com essas coisas em si, na vida dos seus discípulos, mas era com a prioridade que eles dariam para essas coisas e mais precisamente sobre a preocupação do que viria a acontecer no futuro, com a ansiedade deles sobre o sustento, sobre a provisão e a direção de suas vidas. Mas algo me chama a atenção: quando Jesus fala que nenhum deles poderia acrescentar um côvado ao curso da sua vida, isso é, aumentar os anos da sua vida por menor que seja, ele compara isso com a falta de autoridade para fazer algo quanto às coisas mínimas. Ele diminui a importância do tempo de vida. Mas por quê? Porque na verdade Jesus estava querendo ensinar sobre prioridade. Porque não importa de fato o quanto vivemos, importa como vivemos. E Jesus queria ensinar aos seus discípulos exatamente isso: como viver. E para isso ele enfatiza: vocês valem muito mais do que as aves. As aves são sustentadas por Deus. Elas não plantam, não colhem, não têm despensa, não têm celeiros. E nós? Nós plantamos, colhemos, trabalhamos, conhecemos os princípios. Por que não seríamos sustentados por Deus? Talvez porque temos a falsa sensação de que porque corremos atrás, porque trabalhamos, porque empreendemos, somos nós que fazemos. Mas não é assim. É Deus que nos sustenta. E esse sustento vem pelo valor que nós temos para com Ele, pois Ele não nos deixa desamparados. Então, faça a sua parte. Viva por princípios, administre bem o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro, mas saiba o seu valor para Deus e saiba que é Ele que te sustenta hoje e amanhã. Henry Nouwen disse: o seu valor não consiste no que você faz, mas no fato de você pertencer a Deus. O seu valor não consiste no que você faz, mas no fato de você pertencer a Deus. Então pertença a Deus completamente, amém? Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: busque primeiro o reino do céu. Busque primeiro o reino do céu. Lucas 12, no mesmo capítulo que estamos lendo, no verso 27 diz: observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que está hoje no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Sabem que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Veja, os lírios, as plantas em geral, seguem o seu propósito frequentemente.
nasceram com o propósito e o instinto genético de crescer, de florescer, de frutificar, enfim, cada árvore com a sua qualidade. E isso acontece automaticamente. Já nós lutamos contra o nosso instinto, contra o nosso propósito constantemente. Não sabemos ao certo o que fazer, queremos sempre uma coisa, buscamos uma coisa que depois queremos outra. E Jesus faz uma comparação maravilhosa quanto a isso. Os lírios são belíssimos, mas duram pouco. Mas nós fomos feitos para a eternidade. Você foi feito para a eternidade. Se Deus não tem problema em florescer algo que dura tão pouco, por que teria problema em trazer beleza e alegria também para a vida dos seus filhos? Por quê? Deus não tem problema nisso. Deus quer florescer a sua vida, entenda isso. Deus fará muito mais por você se você fizer muito mais por Ele, entenda isso. Jesus diz que os gentios, isto é, os que não andavam com Ele, seguiam Ele, é que se preocupam com o que iam comer, beber, no sentido futuro, preocupados, ansiosos. E isso precisa ser claro em nossa mente, preciso clarear aqui para você. Jesus não estava condenando a comida, a bebida, a roupa, estava condenando a preocupação com o futuro acerca dessas coisas. Jesus queria fazer com que os seus discípulos vivessem o hoje, o agora, despreocupados, mas enraizados no reino. E isso não é tão fácil assim, por isso ele alertou os seus discípulos, mas ele nos dá uma chave. Veja, Deus, o nosso Pai, sabe tudo o que precisamos. E Ele está preocupado em dar o que você precisa. Portanto, você não precisa se preocupar com isso, porque Ele já está se preocupando com isso. Então, enquanto Deus se encarrega de dar o que você precisa se encarregar do reino de Deus. Não é uma barganha, é uma dependência. Enquanto Deus se preocupa em dar as coisas para você que você precisa, você se encarrega de manifestar o reino dele aqui nessa terra. Você entende? Portanto, coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida, porque Deus está cuidando de você. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é fazer o certo quando ninguém está olhando. É seguir os passos de Jesus com o coração manso e humilde. É manifestar os princípios do reino nessa terra, mesmo quando o mundo faz o contrário. Deus espera isso de você, enquanto Ele mesmo se encarrega de lhe dar o que você precisa. Andrew Murray disse: quando Deus ocupa o centro, todas as demais coisas encontram o seu devido lugar. Quando Deus ocupa o centro, todas as demais coisas encontram o seu devido lugar. Então coloque Deus no centro da sua vida, amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Guarde o seu coração. No verso 32 de Lucas 12 diz: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por mais que você enriqueça, tudo que você comprar, juntar daqui a alguns anos não vai valer muita coisa, confie em mim. Mas há um tesouro que você pode e deve buscar: o céu. O que você faz no reino não perde o valor, pelo contrário, só aumenta. E nós somos constantemente motivados a gastar a nossa vida, pelo contrário, por coisas que se desgastam, que perdem valor. Queremos trocar de telefone todo ano, trocar de carro, de roupa, comprar, juntar. E sinceramente, é muito fácil gostar de coisas boas. É muito fácil gastar. É muito fácil, você perder o seu tempo com coisas que se deterioram. Acho que todo mundo já nasce sabendo, gastar e se desfazer das coisas. Mas à medida que você ganha dinheiro, você vai percebendo que nunca tem limite. Nós sempre queremos mais. E fato é que à medida que ganhamos dinheiro também, entendemos também que ele não traz a felicidade. Não preenche o vazio do nosso coração. Por isso Jesus enfatiza que a nossa preocupação não deve ser com tudo que se acaba, com tudo que corrói, com tudo que se deteriora, isso é, as coisas desse mundo, mas sim com o que não é visível aos olhos, com aquilo que tem um valor inestimável, o reino de Deus. Então olhe hoje para a sua vida. Onde é que está o seu tesouro? O que mais tem valor para você? Pelo que você está correndo? Por que você está se gastando? Por que você está ficando ansioso? Com o que você está se preocupando demais? É aí que está o seu coração. Se você está correndo,
simplesmente para ganhar dinheiro, para juntar. O seu tesouro é o seu dinheiro. O seu coração está no seu dinheiro. Então você precisa ligar um alerta dentro de você. O nosso coração é a nossa fonte de prioridades. Entenda isso. O seu coração é a sua fonte de prioridades. E saber disso vai mudar o curso da sua vida. Agora, o meu desejo, Rodolfo, eu aqui, desejo que você prospere. Que não lhe falte nada. Que as portas se abram na sua vida, mas que acima de tudo, você coloque o seu coração no reino de Deus. Porque como a palavra diz, sendo assim, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então priorize o reino de Deus. Jonathan Edwards disse: o coração move-se inevitavelmente na direção daquilo que mais estima. O coração move-se inevitavelmente na direção daquilo que mais estima. Então que o reino de Deus tenha um valor inestimável para você. Que você entenda isso, que você não é daqui, que você veio de passagem, mas que a sua morada está no céu, que você é do reino, você é um estrangeiro nesse mundo. Não olhe para esse mundo procurando justiça, procurando alegria, procurando preencher o seu coração. Mas olhe para o reino de Deus e manifeste esse reino aqui e aprenda a descansar o descanso do reino. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz. Obrigado por essa pessoa que me escuta. Que o Senhor dê discernimento, força, graça e sabedoria para ela hoje, Pai. Que ela entenda e que ela desfrute do descanso do reino do Senhor Jesus. Que as portas se abram sobre a vida dela. Que a luz da tua palavra, Pai, ilumine a mente, o coração e que ela entenda tudo o que o Senhor deseja para a vida dela hoje e amanhã, em nome de Jesus. Amém? Se você lembrou de alguém, tiver coragem, envie essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e compartilhar essa mensagem, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.